continuidade, então, ao nosso seminário, gostaria de chamar o Tiago, né, que vai fazer o primeiro estudo com a gente. Tiago trabalha com a gente na CBEM, né? Faz o estudo no Estudo do Evangelho aos domingos. Então, seja bem-vindo, Tiago, por vontade. Olá, boa tarde, tudo bom? O pessoal que não está escutando direitinho, certinho. Vamos começar uma palestra depois dessa vibração, hein? Coisa maravilhosa, ótimo. Foi dada uma missão muito interessante aqui para a gente hoje, o nosso aprendizado. Nós vamos falar sobre a pesca maravilhosa. Então a gente vai trabalhar em cima do evangelista Lucas, lá no capítulo 5, versículo de 1 ao 11. Vamos ver o que ele vai trabalhar essa pesca maravilhosa, o que é. Aí hoje eu vou pegar um pouquinho pesado, vou aprofundar um pouquinho mais no evangelho, para ser um convite a vocês a participarem das atividades da casa também. E a gente vai ver o tão profundo que é essa passagem que está em Lucas. Então, vamos dar uma olhadinha na passagem, para quem não conhece, conhecer, e quem já conhece, nós vamos relembrar. Então lá, Lucas capítulo 5, versículo de 1 ao 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Guarda esse número 2 aí, tá? Muito importante aqui pra gente. E entrando num dos barcos, Jesus, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faça-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Quem é pescador sabe, né? Melhor muitas vezes pescar alguns tipos de peixes é à noite, que é mais tranquilo. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros, que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, ou seja, colocou-se de joelhos, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Que bacana, né? Nós vamos começar aqui falando alguns fatos, primeiro de curiosidade histórica mesmo dos discípulos. O Lucas, ele é o único evangelista que ele se refere ao lago da Galileia de uma maneira tecnicamente correta, porque ele se refere como lago. Era praticamente quase do mesmo tamanho que a lagoa aqui central, aqui de Lagoa Santa, esse lago, tá? De curiosidade, ele fica 220 metros abaixo do nível do mar, então você vai descendo assim da cidade dos Portos, você vai descendo, e ele é mais ou menos 21 quilômetros de distância por 12 de largura, tá? Os demais escritores, eles vão chamar de Mar da Galileia, e João denomina às vezes de Mar de Tiberíades. Por quê? Porque imagina que a lagoa aqui de Lagoa Santa tem vários bairros ao redor dela, né? Só que como antigamente isso aí era muito grande, eram cidades. Então, cada cidade que fazia ali, cidade, por exemplo, de Joá, cidade, por exemplo, da Várzea. Só que lá eles colocavam o nome da cidade para ficar uma referência melhor das pessoas, dos viajantes. Ok? Então vamos começar a fazer o exercício de extrair o espírito da letra, de aprofundar aqui no estudo. Lá em Lucas, no versículo 2 e 3, vamos dar uma olhadinha aqui.
E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viram estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Beleza. Então, se tinha 2 barcos, obviamente Jesus tinha que entrar em um. Agora, a grande questão é por que ele entrou justamente no de Pedro. E a gente começa a ver, começa a aprofundar nos detalhes profundos que tem nesse estudo. Pedro, ele já vinha como missionário de dar prosseguimento como liderança na missão de Jesus depois do desencarne de Jesus. Tanto é que Jesus fala em várias vezes: Pedro, sob tua fé, erguerá a minha igreja. Então, aquele grupo de pessoas, eles tiveram um papel fundamental depois do desencarne de Jesus. Casa do Caminho, não é? A importância do Tiago, a importância de Marcos, todos aqueles tiveram importâncias, mas Pedro tinha esse papel dessa liderança. Então, Jesus, na missão dele, já ia preparando Pedro, né, nessas questões e sempre dando os toques nele. Ele desenvolveu essa questão dessa liderança, e a liderança do cristianismo era uma liderança muito diferente de que se tem numa empresa, de que se tem em outros lugares, porque às vezes você tem que fazer com muito mais compreensão e tolerância do que às vezes com a questão mais rígida, né? Então, quando ele escolhe o barco de Pedro, justamente nesse preparo e já direcionando ele. O simbolismo de barco é muito interessante, porque barco no terra-terra é o que? É o meio de transporte, não é? Agora, quando a gente traz para a nossa questão espiritual, quem vem a ser o nosso barco? O nosso corpo. O corpo é o barco de transporte do espírito, que vai nos transportar pelas experiências das reencarnações para que nós possamos, o que a gente aprende no mundo espiritual, colocar em prática aqui. É esse o objetivo que o Livro dos Espíritos nos traz na nossa reencarnação. É o quê? Aprender o Evangelho e colocar em prática, porque o aprender, que é a primeira parte, é a parte fácil. Agora, o colocar em prática numa família difícil, com um chefe complicado, às vezes com omissões, né? Às vezes de doenças, questões de dificuldade material, entra a questão difícil. Então, a gente vem reencarnar para colocar em prática esse Evangelho, para a gente aprender a perdoar, a gente aprender a se colocar no lugar do outro, para que a gente possa aprender a amar e colocar esse amor em prática. Então, quando ele entra no barco de Pedro, também traz um simbolismo muito profundo de que Pedro está no momento espiritual lá, que ele se permite que Jesus entre em seu coração. Ele entra como se fosse no barco de Pedro, ele entra no corpo espiritual de Pedro. Por quê? Porque o espírito tem um coração, faz parte das emoções, da nossa mente. Mas essa porta que fica no nosso coração e na nossa mente só abre para o lado de dentro. E quem decide, quem abre ou não essa porta, somos cada um de nós. Temos o livre-arbítrio. Estamos aqui no momento de confraternização. Muitos estão roubando. Muitos estão fazendo coisa errada. Cada um deixa entrar aqui dentro aquilo que deseja. Todo mundo tem livre-arbítrio. E cada vez mais que nós permitimos que Jesus entre no nosso barco, entre no nosso coração e entre na nossa mente, o resultado dessa pesca vai ser maravilhoso. Vai transbordar. Quando que essa pesca transborda? Quando nós colocamos o amor em prática através da caridade. Seja qual for, desde um bom dia, quando nós estamos passando, indo para o trabalho com aquele varredor de rua, que muitas vezes ignoramos, até uma campanha do quilo, uma palestra, um passe, evangelização. Esse é o momento que esse barco nosso começa a transbordar, porque o amor transborda, porque o amor contagia. Esse é o convite. Então, quando a gente se permite que Jesus entre no nosso coração, a gente começa a ter resultados muito bons em nossa vida, não é? E é interessante, quando a gente vem trabalhar a questão do lago, a reencarnação, ela traz experiências fantásticas. Por isso que o número de reencarnação que nós vamos ter até se tornar espíritos puros, a gente não sabe. Uma hora a gente vai para o campo da ciência, outra hora pelo campo da música, outra hora pelo campo da caridade. Nós precisamos passar por essas experiências para ampliar a nossa visão.
Então, esses aprendizados, né? Claro que quando a gente está falando de barco, o espírito estando aqui dentro desse corpo, vamos deixar que Jesus nos guie, que Jesus seja a nossa bússola. Porque imagine lá, imagine que você pega, vamos fazer um passeio agora aqui. Imagine todo mundo está ali na beira da lagoa e nós vamos pegar um barco, fazer um passeio ali, ó. Só que a gente não vê o que está no fundo da lagoa. Então muitas vezes vai ter um tronco, vai ter uma pedra. No navegar ali, se a gente bater esse barco, a gente pode cair. Quando a gente coloca Jesus como bússola, no caminho das nossas reencarnações, ele vai nos guiar para que a gente não caia nesses perigos. E como que a gente cai nesses perigos? Quando a gente cai em depressão, quando a gente cai em processo de ansiedade, de angústias, de aflições, é o momento que a gente deixa esse barco afundar. Mas cada vez mais nós podemos, quando ele afunda, nos reerguer, deixar que Jesus nos ajude, porque a nossa reencarnação é assim mesmo. Erros, acertos, quedas, que a gente se levante. Então, quando Jesus ele pede ali naquele momento dessa passagem para afastar um pouco o barco da terra, né? Ele pode nos orientar também nesses estudos que a gente precisa muitas vezes seguir o caminho do meio. Esse é o caminho mais seguro que a gente tem, porque ao afastar o barco da terra, é como se estivéssemos falando para a gente se afastar das questões materiais, do terra a terra, das questões materiais, de tudo que nos rodeia, de tudo que o mundo nos oferece, e para que a gente possa entrar em contato com essa água, a água no simbolismo espiritual, que a gente priorize na nossa vida a nossa espiritualização. E como que a gente faz isso? De dois modos: com autoconhecimento e fazendo a renovação das nossas posturas. A gente vai se espiritualizando nessa questão. Por quê? Quando a gente vai ali nos separando dessas questões materiais, não tem importância nenhuma a gente ter um carro bom, uma casa boa, uma casa própria para fugir do aluguel, um bom plano de saúde, viajar para a praia, passear. O grande problema é o excesso. A gente tem que tomar cuidado com o excesso, afastar da terra, afaste-se desses excessos que muitas vezes o mundo nos convida, que nos embriagamos, e aí a gente passa uma reencarnação toda lutando por essas questões materiais e nos esquecendo das conquistas espirituais. E aí a gente tem às vezes uma reencarnação completamente cheia de conquistas materiais, mas esses espirituais pobríssimos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? Porque tudo aquilo que o homem ajunta de maneira abusiva vai ser um motivo para ele cair em aflição, vai ser um motivo para ele cair em inutilidade. Quando a gente coloca ali questões que às vezes de acumular muitos patrimônios físicos sem proveito, ele vai ali despertar muita discórdia, muita inveja. Muitas vezes quando a gente luta para ter muitas questões de alimentos, não é? Guardados. A gente está num país que é riquíssimo, que a gente brinca muito, né? O que a gente planta dá, mas em contrapartida também o Brasil é um dos países que mais se desperdiça alimento do mundo. Então tem alguma coisa errada aí. A gente precisa estar nesse equilíbrio, porque não adianta ter essa riqueza, seja espiritual, seja material, mas se a gente não sabe dar bom uso. Porque muitas vezes na próxima reencarnação podemos ser convidados a quem não usa bem a ter posições de falta para que a gente saiba usar e saiba dar valor. Que a gente saiba direcionar esse barco com mais prudência e mais responsabilidade. Outro ponto de vista muito interessante que nós temos aqui, agora do ponto de vista terreno, né? Quando Jesus, ele, só de curiosidade, quando ele se afasta da terra, né? E porque imagina, tinha uma multidão ali querendo ouvir Jesus, né? Ser curado, escutar suas palavras, aquele magnetismo maravilhoso de Jesus, para muita gente mesmo, não é? Então quando Jesus também se afasta da terra, ele geralmente ficava uns 4 metros assim de distância e ele falava geralmente ou sentado ou em pé no barco. Isso é uma técnica de locução.
porque ele pegava a direção do vento, porque não tinha microfone na época, não tinha alto-falante, e ele falava na direção do vento, para que o vento amplificasse sua voz de maneira natural, tá? Para que as pessoas da multidão pudessem ali escutar o que ele estava falando, ok? Lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 4. Vamos ver o que o versículo 4 guarda aqui para a gente. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O ir ao mar alto, ele simboliza, filho, aqui no mundo espiritual é maravilhoso. Você está com quem você gosta, está maravilhoso. Imagina todo mundo aqui lá no nosso lar, estudando com o André Luiz, que coisa maravilhosa, hein? Agora, vamos fazer o seguinte, vai reencarnar ali, vai passar pelas experiências. Isso aí é o ir ao mar alto. Quando o mar está alto, aquele mar agitado, cheio de ondas. Ondas altas, ondas baixas. A nossa reencarnação não é assim? Às vezes está tudo bem, o mar está brando. Aí começa um problema aqui e ali, o mar está alto. A reencarnação é assim, é um exercício nosso. Porque se tudo fosse bom, ainda no nosso degrau evolutivo, a gente correria um sério risco de cair numa zona de conforto e a nossa evolução iria andar muito devagar. Então, quando Emmanuel nos convida a enxergar as aflições e os problemas como professores educativos, são questões que vão nos impulsionar a andar mais rápido na nossa evolução. Mas para isso a gente precisa dos cutucão, precisa do mar alto, do mar baixo. Então, às vezes, por isso que na nossa vida é assim mesmo, cheio de altos e cheio de baixos, para que a gente faça esse movimento, para que a gente faça esse movimento da nossa espiritualização. É o colocar definitivamente a teoria em prática, porque é muito fácil você falar que, nossa, eu tenho fé, eu sou uma pessoa evoluída. Aí Deus fala assim, vamos ver. Aí começa um desemprego aqui, começa uma doença ali, começa um problema conjugal aqui, aí nós vamos observar se ele vai ter fé mesmo. Ele vai passar com paciência, ele vai passar com tolerância, ele vai continuar aí no centro espírita. Ou senão é o contrário, né? Quando tudo está bem, a pessoa se afasta. Quando o bicho está pegando, ela se aproxima. Então são questões que vão testando, a gente vai construindo a nossa fé nesses aprendizados. Interessante que o Pastorino, ele trabalha num ponto de vista interessante. Ele fala que justamente esse lançar em mar alto, né, Jesus vai convidar a gente a ampliar os nossos conhecimentos. Gente, quando a gente vai numa linha, né, isso é muito bom. Mas o contato com uma cultura, o contato com o próximo, o trabalho de equipe, nos enriquece muito mais. Porque quando a gente também começa a enxergar como o meu próximo, seja ele quem for, o vizinho, o amigo e tudo, como um grande mestre, como um grande professor, a gente evolui mais rápido. Porque a gente vai estar aprendendo com ele, sendo um excelente professor de ensinando a gente como fazer as coisas ou como a não fazer as coisas, nós estamos aprendendo com a inteligência, nós estamos observando, nós estamos vendo. Então, se você está vendo uma pessoa indo pelo caminho errado, para que você vai naquele caminho? Mas se você está vendo uma pessoa indo pelo caminho do bem, vamos copiar, vamos trazer para a gente, vamos aprender com ele. Então, a gente precisa também ter essa humildade, né? E ver também, nesse lançar ao mar alto, nos conhecer a nossa individualidade, nos conhecer quem nós somos, para que a gente possa cada vez mais trilhar em caminhos seguros. Agora é interessante, por que Jesus ele pega essa passagem ali que a conheceu? Vamos começar a observar essa passagem, as ferramentas que Jesus utiliza ali para pegar um simbolismo de moral evangélica. A rede. Esse lançar a rede, por que ele escolhe essa rede? Porque justamente é ela que vai em contato com a água do lago, entra na água e recolhe o peixe. Então ela vem ali com uma ferramenta do trabalhador importantíssima. E ela ali vai simbolizar a ferramenta que nós temos, cada um de nós, espíritos, para nos ajudar na nossa evolução. Então a rede é a ferramenta do pescador e para todos nós
Qual vai ser a ferramenta do cristão? O autoconhecimento e a reforma íntima. É isso que a gente vai começar a pescar. É claro que ali no meio dos peixes, ali, no surubim, da tilápia, às vezes vem uma pedrinha, não é? Às vezes vem alguma sujeirinha ali, mas é assim mesmo, porque quando a gente começa a fazer o autoconhecimento, a gente precisa lançar a rede, não só para pescar peixes, mas às vezes para tirar essas pedras, esses galhos da vaidade, do orgulho, do egoísmo que tem dentro da gente. E a gente precisa colocar fora. Então, quando a gente vem trabalhar essa ferramenta da rede para a nossa espiritualização, nós precisamos fazer esse bom uso dessas ferramentas, porque a tendência nossa, quando a gente inicia ali esse autoconhecimento, às vezes a gente se assusta quando a gente começa a nos autoconhecer. Nossa, eu sou assim mesmo, nossa, meu Deus, eu ainda faço isso? Sim, somos nós. Acolha-se. É normal. A evolução, ela não dá saltos. É aos poucos. É um passo de cada vez. E justamente como Jesus ele trabalha no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Somos nós mesmos. E não tem jeito. A gente só se liberta se a gente conhecer. Porque imagina, pega um exemplo. Se você é uma pessoa gananciosa, como que você vai se livrar, trabalhar essa ganância, se você não se autoconhece, se você não aceita que você é ganancioso? Então, o primeiro passo é se conhecer, o segundo é aceitar aquilo que você é, e aí o terceiro você muda, aos poucos. Todo dia, diariamente, a gente vai conhecendo a nossa individualidade e esse estudo nos faz um convite para que possamos assumir cada vez com mais responsabilidade. Porque quando a gente começa a se conhecer, a gente tem também um mecanismo de defesa que é jogar minha responsabilidade para com o outro. Eu sou ganancioso porque meu pai era ganancioso, meu pai era um homem de negócios. Eu sou muito ciumento porque minha namorada também é muito ciumenta. Essa postura, eu fico terceirizando minha responsabilidade. Eu pego a batata quente que é minha e jogo no colo do outro. Não vai resolver nada. Eu vou ficar ainda preso nas minhas próprias ilusões e nas minhas próprias aflições. Eu me liberto dela quando eu conheço, quando eu aceito, e aí eu começo a mudar. Então, esse lançar a rede é o convite a fazermos um mergulho dentro de nós mesmos, nas nossas mentes, nas nossas emoções. O que tem na minha emoção? Porque se a boca fala o que está cheio no coração, o que está cheio no meu coração? Porque muitas vezes eu penso que está cheio de perfume, na verdade está saindo espinho. Então tem que tomar cuidado. Então a gente vai começar assim como um pescador que pesca todos os dias, nós precisamos ser aquele que faz o autoconhecimento todos os dias, que faz a reforma íntima todos os dias, de maneira constante, de maneira perseverante. E aí a gente vai fazendo esse autoconhecimento de maneira diária, porque aí fica mais fácil. Aí a gente vai pegar a nossa evolução e a gente vai acelerar ela cada vez mais rápido, porque a gente vai estar o quê? Deixando de ser guiado pelas ilusões, deixando de ser guiados pelos preconceitos, pela ignorância. Porque veja só, se nós estamos falando ali de uma cooperativa, porque Pedro era dono de uma cooperativa de pesca, e eles saíam à noite para pescar e não retornavam com nada, alguma coisa aconteceu. E aí Pedro preocupa, porque eles dependiam da pesca para viver, eles precisam vender o peixe. E aí vem um simbolismo muito interessante, que a noite ela vem simbolizar a nossa ignorância, porque é o momento que a gente menos vê, a gente menos observa o que está ao nosso redor. E quando a gente é guiado pela ignorância, quando a gente é guiado pelas nossas ilusões, é que a gente cai, é que a gente tropeça, porque a vaidade não me permite ver os obstáculos que estão na minha frente. E é aí que eu acabo prejudicando o próximo, é aí que eu acabo, às vezes, sendo um problema da minha família. Então, quando eles começam a pescar de dia, essa passagem nos faz um convite que essa pesca espiritual a gente precisa fazer ela de dia, porque o dia ele vem simbolizando a luz clara de uma fé raciocinada, e com a fé raciocinada a gente faz melhores escolhas. Agora, com a fé que não é raciocinada, que a gente está caminhando na escuridão da nossa ignorância, da nossa arrogância, a chance de cair é muito grande, seja espiritualmente,
seja materialmente, seja emocionalmente. Por isso o convite aqui é andarmos de dia, fazer esse autoconhecimento com uma fé raciocinada, porque a gente vai tomar as decisões de maneira muito mais segura. E é justamente esse lançar as redes, vamos usar o material que a gente tem. Hoje não é falar nada não, mas a gente que é espírita, a gente é muito rico, viu, Marcelo? Ó, pra você ver, Chico escreveu mais de 400 obras. Divaldo tem 300, 700. Aí você pega Kardec, né, Pentateuco, Revista Espírita. Só aí você tira ali de 1.200 obras seguras que a gente pode ler para nos espiritualizar. Vamos aproveitar, não é? Vamos utilizar elas para o nosso autoconhecimento, para a nossa espiritualização. A gente tem muita ferramenta que a gente pode agregar na nossa evolução, que fica muito mais fácil. Esses grandes professores que a gente tem, né? E aí a gente vai continuar melhorando aos pouquinhos, porque o convite desse estudo não é para ninguém sair daqui e se tornar um espírito puro. Isso aí é feito, como diz Emmanuel, né? Aos milhares dos anos, das reencarnações. O convite é a gente chegar em casa e ser um marido um pouquinho mais compreensivo, às vezes um esposo um pouquinho mais paciente, às vezes ser aquele filho mais participativo em casa. É um pouquinho melhor amanhã do que fomos hoje, e aí a gente vai indo, né? O segredo é não parar, porque aí fica mais fácil. Quando ele traz aqui a questão do lago, né, ele vem um simbolismo muito grande, até dentro da própria psicologia, dentro da própria psicanálise, como simbolizando a nossa consciência, também nosso inconsciente. Por quê? Porque vai estar aí a imensidão de água, a imensidão das nossas emoções, a imensidão das nossas experiências como espíritos, experiências que nós tivemos nas encarnações passadas, que vão aí estar hoje. Hoje eu sou a consequência das reencarnações passadas. Claro que eu vou ter influência da cultura da sociedade de hoje, eu vou ter influência da educação dos meus pais, mas hoje a maior parte do que eu sou é o que eu sou das reencarnações passadas. E aí a gente vai se autoconhecendo aos caminhos que a gente percorreu aí. Então, esse lançar a rede deve simbolizar também, num outro ponto de vista, o trabalho que nós temos que ter na reencarnação para nos espiritualizar. Porque o pescador só pesca se ele for sair para pescar. Parece óbvio, mas não é. Porque do ponto espiritual, quantos espíritos estão aqui com um foco voltado ao lado material e estão com suas de férias? Está ali, atribulado das questões, materiais, e não tem tempo para se espiritualizar. E aí, na hora que chega no mundo espiritual, aí a espiritualidade pergunta: oh, meu filho, aquilo tudo que você prometeu, a sua missão você fez? E qual foi a nossa resposta? Não é? Quando André Luiz ele escreve o livro Mensageiros, ele escreve para nós espíritas. Porque André Luiz, observando a quantidade de médios que voltavam ao plano espiritual falido, o que significa isso? São pessoas que se comprometeram a chegar aqui e fazer determinada atividade. Chegaram aqui e não fizeram. Muitos se desviaram pela sexualidade, muitos se desviaram pelo caminho da ganância, das conquistas materiais, e chega lá no plano espiritual, com o dever de casa, não foi feito. O que acontece? Toma bomba. Volta lá, reencarna de novo e começa onde se não fez. Então a gente vai ali desperdiçando o tempo maravilhoso que nós temos, que é o maior bem, a maior riqueza que todos nós temos, e aí a gente fica ali tomando bombas. Então o convite é que a gente aproveite a nossa reencarnação, aproveite esse tempo e que a gente coloque como prioridade na nossa reencarnação a nossa espiritualização. O grande problema é que a gente reencarna e com muita facilidade a gente inverte essa prioridade espiritual. A gente coloca como prioridade o quê? Você vai formar da escola, fazer uma faculdade, fazer inglês, fazer informática, fazer uma faculdade, faz uma pós, faz uma graduação, faz um mestrado. E aí você vai conquistando. Isso é errado? Não, é maravilhoso. O problema está onde? No excesso. O problema está onde? Você esquece de ajudar o próximo. O problema está onde? Você vai fazendo essas conquistas e não se espiritualiza. E aí você fica aquela pessoa que ganha bem, que tem carro bom, que mora em condomínio fechado, aquilo, é assado.
e a espiritualização sua está bem defasada. Então o importante é o equilíbrio, tá? Tudo é o equilíbrio, tudo é bom senso. Por isso que Jesus falou: viva no mundo, mas não seja do mundo. Não se torne escravo das questões materiais, porque depois que você fazer dessa escravidão, você vai passar aperto. Na reunião mediúnica tem muito caso assim, né? Irmãos nossos que chegam aflitivos, né? Pensando que tem uma posição de destaque, de estado social aqui, chega no plano espiritual como verdadeiros mendigos espirituais, com uma pobreza espiritual muito grande, não é? Então, como Jesus ele vem nos falar aqui, é da gente aproveitar todas essas questões, mas com equilíbrio. Vamos dar uma olhadinha no versículo 5. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Esse versículo nos convida a uma reflexão muito interessante. Uma reflexão se nós estamos fazendo um esforço para a nossa espiritualização. Vamos parar um pouquinho. Será que eu estou me espiritualizando? Porque vem aqui na SEBEM é maravilhoso. A SEBEM ela funciona como um hospital espiritual. Então nós viemos aqui, somos socorridos, recarregamos a nossa energia. Então a gente aqui vem cá e coloca gasolina. Mas como que a gente administra isso durante a semana? Não é? Colocando em prática, lembrando dos ensinamentos, né? Lembrando dos conhecimentos aqui passados. É ter a fé com obra, pegar o conhecimento e colocar em prática, né? Com os nossos irmãos, com a nossa família. É engraçado que se a gente conciliar essa passagem de Lucas, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 6, está lá: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltem-se, vos despertam. Será aí que está. Olha para você ver. Será tudo que Deus nos dá, como que a gente está utilizando? A saúde do corpo físico, falando das questões materiais. Vamos falar a saúde do corpo físico. Será que a gente está cuidando do corpo? Será que a gente toma 2 litros de água por dia? Será que a gente tem uma boa noite de sono? Será que a gente faz um exercício? Será que a gente tem uma alimentação saudável? Porque tudo isso que nos foi dado, a riqueza de um corpo, muitas vezes é administrado ruim e a gente adquire muitas vezes doenças que às vezes não estavam na programação da gente passar. Às vezes eu fiquei com diabetes, porque ali, quando a minha esposa fazia um pudim, eu comia um pedaço, eu comia o pudim todo. Lá em casa é a palha italiana, né? O pudim. Essa palha italiana é complicado, né? Tô dizendo que é da palha italiana. Aí que a gente tem que tomar cuidado, não é? Então, a gente vai no equilíbrio. Como que a gente está administrando essa riqueza do tempo? Como que a gente está? Muita gente gasta 2 horas ali no Instagram. Se a gente fizesse o contrário, usa o Instagram, usa as redes sociais, meia hora, 1 hora. O que eu faço com essa 1 hora, Thiago? Você sabia que se você ler, olha pra você ver, Marcelo, que interessante. Eu já fiz esse cálculo e dá certo. Se você tirar meia hora por dia, em 1 ano você consegue ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Meia hora que você tira por dia. Se em meia hora por dia você lê toda a coleção do livro André Luiz, Nosso Lar, são 16 livros. Nosso Lar, Mensageiro, Obreiro da Vida Eterna. Em 1 ano, você lê os 16 livros. Só com meia hora por dia. Com meia hora só por dia, você consegue ler todo o Pentateuco de Kardec. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médios, a Gênese. Você consegue ler todo. Com meia hora por dia. E o tempo é uma riqueza muito importante. Como está sendo essa pesca? Então a gente precisa trazer o quê? A produtividade. Porque muitas vezes nós estamos o quê? Fazendo igual Pedro. Nós estamos jogando a rede por um lado que não está dando produtividade. Quando você utiliza uma rede social sem uma produtividade, com excesso, você não está tendo resultado nessa pesca. O que é aquilo ali que está favorecendo a sua evolução? Ah, Thiago, eu faço um bom uso. Que ótimo, tem muita coisa boa. O problema é quando a gente se vicia, fica vendo as coisas que não vão ali nos ajudar na nossa evolução. Então tudo é um equilíbrio.
E olha que coisa interessante. Ele continua lá em Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que abate, se abre. Quando a gente busca o caminho do bem, a gente vai encontrar a consequência boa. Quando a gente busca o caminho da ignorância, porque o mal não existe, existe a ignorância do bem, a gente vai lidar com as ilusões, a gente vai lidar com as aflições, e aí a situação começa a ficar muito complicada, porque a vida ela é formada de consequências. Se eu vou ali num caminho com boas consequências eu vou ter. Se eu for num caminho de más consequências eu vou ter. Lei de causa e efeito. O que eu busco, eu acho. Fato. Ah, Tiago, mas na minha vida acontece um tanto de problema. Nossa Senhora. Vai lá para você ver. Vamos fazer um atendimento para a Terra. Mas nessa reencarnação eu sou uma pessoa tão boa. Eu faço bem para todo mundo, sou paciente, tudo. Nessa reencarnação, você é. Mas e nas outras? A gente não sabe. Então, às vezes, está vindo o quê? As questões do momento da colheita, não é? Então, a gente vai ali restabelecendo o nosso débito com as leis de Deus, que a gente fez ali, ou para com a gente, ou para com o próximo, né? Então, aqui nos traz esse estudo, a reflexão, qual o caminho que eu estou tendo para a minha vida? É o caminho do bem? Ou é o caminho da ignorância? Ou é o caminho das questões materiais? Ou das questões espirituais? Lucas, lá no versículo 8. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Gente, que humildade de Pedro, né? Ele se prostra a jogar de joelhos, né? E até mesmo a humildade de Pedro, quando Jesus fala, ó, vai lá e lança a rede de novo. Ele não questionou Jesus. Não, senhor, eu sou um pescador, tenho aqui mais de 10 anos de pesca, a gente questiona também. Tentei de noite, agora de dia que vai dar certo? Não. Ele vai, obedece e joga. Na nossa vida seria tão bom se a gente obedecesse a Jesus. O problema é que a gente desobedece. Quando a gente pega esse pastor e sai desse campo, e a gente vai ali em campos que não é esse pastor, porque é essa desobediência que aí a coisa começa a ficar complicada. Então, esse estudo nos convida também, será que a gente está sendo obediente a Jesus? Obediente às leis de Deus? Ou a gente está nos guiando pela nossa ilusão, ou a gente está nos guiando nesses caminhos aí? Porque muitas vezes nós vamos ter a certeza que estamos fazendo algo certo, e na verdade às vezes está caminhando para uma ilusão. A gente tem uma vida, de tudo que nos acontece, foi que a gente buscou. Seja nessas encarnações passadas, porque o acaso não existe. Então, tudo vai sendo ali consequências. Agora, um outro ponto de vista também é que Deus, ele ajuda as criaturas por meio das próprias criaturas. Então, quando eu estou passando uma dificuldade ali, às vezes a Rosa me ajuda, a Paula me ajuda, e ele tem uma equipe espiritual toda ali por trás ali também. Por isso que a gente veio viver em sociedade. Mas para que a gente possa viver assim a vida no próximo, a gente precisa ter boa vontade. O Emmanuel, ele fala uma coisa muito interessante lá no livro Monte Acima. Ele fala assim, ó, que todo problema ele começa com a má vontade. Isso é um alerta muito grande para a gente. Que a gente possa ter mais boa vontade para conosco, mais boa vontade para com o próximo, não é? Porque se a gente tiver a postura de Pedro, muitas vezes, quando ele fala lá, não é? Dizendo, Senhor, ausenta de mim porque eu sou um pescador. Olha só que questão interessante. Tudo bem que, olha para você ver como que Pedro, ele tinha, como que eu posso dizer, uma postura psicológica que ele oscilava muito. Uma hora ele estava no ponto, outra hora ele estava no extremo. Bipolar, tipo assim? Bipolar. Antes, na hora que ele obedece Jesus e joga a rede, ele estava na postura de humildade. Só que aqui dá um alerta. Quando ele fala aqui, ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador, ele traz uma postura de não merecimento. Isso é perigoso. E a gente tem que tomar muita questão, porque muitas vezes Deus quer nos dar coisas boas. E muitas vezes a gente não aceita. E isso está no processo automático. Vamos pegar um exemplo?
Está precisando de passista. Aí a gente vem cá, fala aqui que está precisando de passista, vai ter um curso, precisa ter tais requisitos. Aí o que a pessoa fala? Não, agora eu não posso. Agora eu não posso porque eu ainda não sou capaz e tudo, não sou merecedor. Mas o convite sendo te feito, ao seu potencial aí, vai pescar, vai ajudar os irmãos. Mas o que a gente fica fazendo? Não, eu não tenho ainda capacidade. E a gente fica adiando, adiando. Então, muitas vezes, o amor de Deus é infinitamente superior ao amor de uma mãe. Se a gente colocar aqui na planilha, na faixa evolutiva que a gente está, nós estamos no jardim de infância. Todos nós ainda somos devedores da lei de Deus. Mas muitas vezes vão acontecer coisas boas na nossa vida, não é? Porque muitas vezes a gente fica com essa postura de não merecimento, está lá para comprar um carro bom, e isso pega principalmente a gente que é espírita, viu? A gente que é espírita tem muito isso. Às vezes, quando tudo começa a fluir materialmente, meu Deus, mas tem muita pessoa que passando fome, tem. Eles estão na prova de aprendizado deles. Mas não só por isso eu preciso me culpar e me ausentar num processo de punição, porque a gente está nessa diversidade. E é nessa diversidade que muitas vezes um carro bom que vai me possibilitar vir aqui na CB e participar da campanha do quilo. Não é? Às vezes é a postura, às vezes eu estou lá no trabalho, vou ser promovido, vou ganhar muito dinheiro, ótimo. Né? Que coisa boa que eu posso fazer aqui para a comunidade. Vou ali, vou apadrinhar um menino, pego um menino carente, vou pagar um curso técnico para esse menino. Vou ali doar uma cesta básica. Então muitas vezes Deus vai nos querer dar coisas que aceitamos. E administramos com bom uso. Administramos com responsabilidade. Muitas vezes Deus vai nos dar um corpo perfeito. Vamos administrar bem. Muitas vezes Deus vai nos dar uma riqueza da inteligência. Vamos administrar bem. Então esse é o convite para aceitarmos, ver que nós podemos utilizar isso também para o bem do nosso próximo. Então a gente vai ali trabalhando muito esse ponto de vista desse merecimento, e aí a gente cai aqui em Lucas, versículo 10 e 11. Vamos ver de novo. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse a Jesus: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse tudo aí é profundo, hein? Então, o que é ser pescador de homens? Simples, ajudar o próximo. Quem que é esse próximo, Thiago? Quem estiver perto de você. Você está lá para pegar o ônibus, aquele que está na fila do móvel. Você está no metrô, aquele que está no metrô. Lembra da passagem da parábola do bom samaritano, né? Quem que é o próximo? Aquele que está perto de mim. Porque muitas vezes, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, às vezes o irmão que está do meu lado, um pai, uma mãe, um irmão está precisando de ajuda e ele está tão atribulado com as questões materiais, ou até mesmo fazendo muita caridade fora, que a gente não percebe que o outro está passando necessidade. A gente vai começar o Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio, e está lá no estudo, né, da psicologia, 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados. Por que às vezes não são? Porque às vezes um olhar que está ali do lado não percebe às vezes que o irmão às vezes precisa ser só ouvido. Às vezes só com uma conversa você ajuda. E às vezes a falta dessa ajuda leva esse irmão a um desespero ali muito grande. E que faz parte da nossa responsabilidade com o próximo também. É a nossa responsabilidade. Então a gente vai ali ajudando. Então esse pescar o homem é tanto do ponto de vista quem está aqui, mas também dos desencarnados, de auxiliá-los. Como? Reunião mediúnica, com preces, com boas vibrações, não é? Porque muitas vezes nós vamos estar ali imersos na nossa ignorância, nas nossas ilusões, e a gente nunca tem tempo, né? Eu nunca tenho tempo, às vezes, para participar de um passe, de um estudo, da campanha do quilo, mas eu tenho tempo para ir lá assistir o jogo do Cruzeiro, para ir no churrasco, para ir no shopping, para ver o lançamento do filme novo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, não é? Aonde está a prioridade? Porque tudo isso que a gente está falando da boa vontade, o que é a boa vontade? É a força que você tem e o direcionamento que você está dando para ela.
Se ela está direcionada para as questões materiais, você vai junto. Se ela está direcionada às questões espirituais, você vai nas questões espirituais. Então isso aí vem nos falar muito da importância, até mesmo quando a gente se vê, às vezes até dentro da própria família, impossibilitado de fazer uma ajuda mais interventiva, falando, mas a gente pode ajudar, por exemplo. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta muito não. Então, às vezes, só com o nosso exemplo ali, a gente está ajudando e muito as pessoas, não é? Então, quando a gente vai ali, ó, trabalhando essas questões da parábola, e quando Jesus pede para afastar o barco ali da terra, ele faz cuidado com esses afastamentos, para a gente se afastar dessas questões materiais, do que está nos prejudicando, do que está nos iludindo. Mas eu só descubro isso quando eu paro, quando eu olho para mim. Faz uma reflexão aí, cada um de vocês. Quanto de vocês para 5, 10 minutinhos por dia e faz o exercício que o Alto Agostinho nos ensinou, de fazer a reflexão de como foi nosso dia, para que no dia anterior a gente fosse um pouquinho melhor? É uma das coisas que a gente mais fala nas palestras. É isso, é simples. É dar essa pequena pausa ali. Então, quando a gente vai ver ali, o Pedro ele passa nesse exemplo aqui por uma situação bem interessante. É o primeiro, como se fosse o primeiro fracasso que ele tem ali. Ele tem esse fracasso de não ter o resultado na pesca, mas depois ele tem o quê? O seu sucesso. Você vê que depois retorna para ele o caso da negação. Ele cai, ele nega Jesus 3 vezes, e depois, lá, se não me engano, está no final do capítulo de João, isso. É, no final do capítulo de João, o último capítulo, quando Jesus desencarna, ele depois aparece transfigurado para Pedro e pergunta, fala assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele fala: amo, Senhor. Aí Jesus fala de novo: mas tu me amas? Amo, Senhor. Aí Jesus pergunta a terceira vez: mas você me ama? Amo, Senhor. Aí ele afirma. Por quê? Para reafirmar as negações dele. A prova voltou, semelhante. E ele precisou ali fazer aquele novo teste. Então é assim a nossa vida. Se a gente erra, a gente vai ter a oportunidade sempre de corrigir nosso erro, né? E que a gente se acolha. Não caímos na culpa, não caímos na punição, vamos nos auto-perdoar. Esse é um convite, porque se a gente não se auto-perdoa, a gente não consegue perdoar o próximo. Porque a caridade começa com a gente. O início é aqui. Por isso que o convite é a gente nos acolher. É o cair, levantar, sacode poeira, dar a volta por cima e vai. Segue aí, meu filho. A reencarnação continua, a vida continua, porque esse fracasso nos mostra que a vida é assim. A gente precisa aprender. É obviamente que a gente não precisa aprender com a dor. A gente pode aprender com amor, a gente pode aprender com inteligência, a gente pode aprender com o exemplo do próximo, mas a gente precisa ter humildade. A gente precisa ter a boa vontade, não é? A gente precisa ter essa obediência, não é? Porque muitas vezes a gente vai chegar a caminhos que a gente não vai ter mesmo, né? Essa produtividade. E quando ele fala lá no versículo 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que significa esse seguir o Cristo? É um momento de maturidade espiritual nossa. Não é pegar tudo e ficar como se fosse um diabo aqui na CBN, não, longe disso. É você praticar o que Jesus te ensina. No trânsito, no trabalho, em casa, na família. É a transformação da gente começar a virar o discípulo. Quem é o discípulo? Aquele que segue Jesus. Ele vai fazer tudo o que Jesus faz? Não. O discípulo, ele está como se fosse na metade da jornada. Antes disso, somos alunos. Antes do discípulo, somos alunos. Bons ou sapecas, levados, né, difíceis, revoltados. Quando o aluno entende a lição, ele se transforma em discípulo. Depois, quando ele vai ainda evoluindo e aprofundando, ele se transforma em apóstolo. Aí, o apóstolo, ele já vive mais
na profundidade do ensinamento de Jesus. Então esse aí que é o convite para, com o nosso esforço, com a nossa perseverança, com o autoconhecimento, aos pouquinhos, que a gente vai utilizando essa rede, né, da reforma íntima, do autoconhecimento, né, a gente seguir Jesus, seguir esse pastor, a gente ser as ovelhas obedientes, não é? E assim nossa evolução vai ser com boas escolhas, guiadas por Jesus, e a gente vai ali ajudando o outro, ajudando o próximo, pescando homens, pescando boas amizades, pescando boas relações, não é? Porque é isso que a gente leva para o outro lado. As experiências, as amizades, essa pesca, esses peixes, né? Essas lembranças, essas boas experiências, né? E um país que tem tanta pessoa precisando de uma mão amiga para ser ali ajudada, que a gente possa ser essa outra amiga, que a gente possa ser essa outra mão amiga para ajudar o próximo. Seja o próximo em casa, o próximo na rua, né? E a gente vai fazendo sempre isso na fé, de uma luz, de uma fé raciocinada, na claridade das nossas convicções e sempre com Jesus do nosso lado. A gente agradece a oportunidade. Né? Para ser bem. Hoje é um dia muito especial. Tá. Porque além do aniversário da casa, né? Como nós já falamos aqui, este mês, no dia 29, é o aniversário de nascimento do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, né? Que é o nosso grande inspirador, que é o patrono, né, de 100% das casas espíritas, né, que existem no Brasil e no mundo. Eu queria falar aqui um pouquinho, rapidamente, só do histórico da SEBEM. Hoje nós temos a honra de ter aqui um dos grandes fundadores da casa, o Nassif. Cadê você, Nassif? Sumiu? Mas ele esteve aqui, o Nassif é um dos grandes fundadores. A outra presidente da casa, Dona Fátima, também nos honrou com a sua presença. E os demais que estão atualmente na diretoria. A SEBEM foi criada em 2004. Era na casa do senhor Áureo, né? Áureo, não é isso? Essa fase eu não participei, não. Na rua Professor Zé Cândido de Almeida, no bairro Joana d'Arc. Depois de aproximadamente um ano de funcionamento, a SEBEM mudou para a rua Castro Figueiredo, que é um ginásio que tem ali também no bairro Brante. E depois, com a ajuda de muitas pessoas, ela conseguiu construir essa sede aqui. E quando a gente viu aqui esse terreno baldio, né, sem nada, é muito difícil você imaginar na mente a materialização de uma sede com essa estrutura que temos hoje. Mas isso, aos pouquinhos, foi acontecendo, foi ampliando. E nós ganhamos até o nome da rua, né, com o nosso patrono também, Allan Kardec. Qual a casa espírita que tem esse privilégio? Se tiver mais alguma, né? Então é uma coisa muito difícil, que a gente sente a direção da espiritualidade. E assim foi passando trabalhadores pela casa, uns apareceram, né? Seguiram outros caminhos. Mas nós tivemos a felicidade, por exemplo, desde que foi criada, não teve um único mês que a SEBEM deixou de cumprir, por exemplo, a nossa tarefa de assistência social. Né, Marcelo? Mesmo durante a pandemia, que nós tivemos que nos reinventar com a criação das duplas fraternas que foram entregar, né, as cestas nas casas, tivemos que aprimorar uma nova tecnologia, uma nova logística, e as coisas continuaram sem interrupção. Né? Então a gente sente uma presença forte da espiritualidade nos guiando, né? E nos direcionando, nos ajudando a seguir essa tarefa. E esse seminário hoje aqui, eu tenho a impressão que ele cumpre um papel,
também de unificar ainda mais, porque tem muitas pessoas que nós convidamos, que há muito tempo não vinha na casa, que também nos deram a grande alegria de comparecer aqui novamente. Então a gente sente que tem um trabalho forte da espiritualidade, né? E cujo objetivo desse seminário é renovar as nossas energias também. Porque teve uma mensagem na reunião mediúnica de terça-feira, que entre outras coisas falou o seguinte: olha, a SEBEM agora completou a maioridade. Esse ano nós estamos fazendo 19 anos, não é isso, Paulo? 19 anos. Então já havíamos completado a maturidade, mas nos deram mais um ano para amadurecimento. E segundo essa mensagem, as nossas responsabilidades vão aumentar. E quem é a SEBEM? São os trabalhadores da casa, são todos nós. Então preparem os ombros e a boa vontade, porque os trabalhos, os serviços vão chegar. E para finalizar, eu gostaria de ler aqui uma passagem muito especial, né, que tem uma forte ligação com a casa, uma passagem do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Você quer que diminua aqui, Paulo? Eu posso ter? Então vamos lá, gente, um minutinho de paciência, é uma mensagem muito bonita. Ismael na Assembleia Espiritual. Quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Faz-se mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual, através das sendas penosas. É preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da Boa Nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século, nos ciclos da cultura terrestre. Se as verdades novas devem surgir, primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados, sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Ismael falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração, com a plena observância do Código de Jesus
e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Então, essa é a inspiração do nosso patrono para que sigamos em frente da nossa boa vontade. Depois dessa mensagem de Ismael para a gente sobre a chegada de Dr. Bezerra, nós temos uma mensagem de Dr. Bezerra para nós. Uma mensagem que ele passou através do Chico, né? E ela se chama Mensagem de União. Ela representa tanto para nós que nós carregamos parte dela na nossa camisa de serviço. Uma camisa que todos nós temos muito orgulho de ter. Filhos, o Senhor nos abençoe. Solidários seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à procura do trabalho com que já nos encontramos honrados com a providência divina. Crede. A humildade e a paciência no mecanismo de nosso relacionamento são as energias de entrosagem de que não podemos prescindir na execução de nossos compromissos. Roguemos, pois, a Deus a força indispensável para nos sustentar fiéis aos nossos compromissos de união em torno do Evangelho de Cristo, a fim de concretizar-lhes os princípios de amor e luz. Mantenhamo-nos unidos em Jesus para edificar e ascender Kardec no caminho de nossas vidas, porque unicamente assim, agindo com a fraternidade e progredindo com o discernimento, é que conseguiremos obter os valores que nos erguerão na existência em degraus libertadores de paz e ascensão. Então, Dr. Bezerra, se nos outros dias eu tenho certa dúvida, hoje eu tenho certeza que o Senhor está aqui conosco. E eu, como todos nós que aqui estamos, agradecemos ao Senhor e à sua equipe espiritual com toda a força do nosso coração, com toda a gratidão que nós sentimos diante de tudo que o Senhor, através de Jesus e atendendo aos pedidos dele, o Senhor nos oferece. Todos os momentos de dores e de lágrimas que o Senhor vem em nosso auxílio, e são muitos. Então nós agradecemos ao Senhor muito, 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 muito obrigada. E agora, dando seguimento, à nossa programação, nós vamos ter um momento de cantoria com a equipe da assistência fraterna, que é composta pelo Márcio, pelo Kleber, pelo Max,
pelo seu Cícero, que não está aqui hoje, vamos puxar a orelha dele. Cida. E muitos outros amigos nossos que prepararam esse momento para nós e para o Dr. Bezerra e a equipe espiritual dessa casa.